São Paulo. Vamos ver os melhores momentos do 0-0. Primeiro tempo, 7 minutos, o Pablo vai cair em disputa com o Dias e pedir pênalti. Mas o Rodói Zambrano mandou o jogo seguir. E aí, foi ou não foi, hein, Pascoal? Vamos ver. Nada, vai na bola. Não foi não, Pascoal? Trava a bola. O Rodói Zambrano estava bem próximo do lance. Eu tive dúvida. O Elinho agora cruza na medida, o Diego Souza perdeu uma chance incrível. Foi a melhor chance do jogo do São Paulo Futebol Clube. Do jogo do São Paulo. Quando a bola sai, ele não está em impedimento. Quando a bola chega, ele já está um pouco na frente. Agora o Pochettino chutou de primeira, lá do meio campo quase, e a bola foi parar por cima do gol ali, né? O Tadieres pede pênalti depois da bola bater no braço do Bruno Alves, mas o Zambrano não marcou nada também não, ó. A bola bate primeiro na cintura, depois no braço. Quando bate em uma parte do corpo e depois no braço, inviabiliza o pênalti. Casual, né? Hernanes agora solta uma bomba de longe e assusta o goleiro Herrera. Segundo tempo, o São Paulo tem uma grande oportunidade, olha aí, ó. Depois da cobrança do escanteio que a gente viu ali. Cobrança do lateral, né? O Elinho finalizou mal, o Herrera defendeu. Agora o Pablo vai chutar cruzado. Vai ver aí. O pessoal pediu a marcação de falta, de recuo de bola. Cabeceio pro goleiro pegar, né? O Paulo chegou na bola aérea, o Diego Souza cabeceou. Agora o Everton comete essa falta aí dura em Dias e foi expulso. O Dias ficou sangrando no rosto, no gramado. E o Everton, aos 35 do segundo tempo, deixou o São Paulo com 10. O que já estava difícil, aí praticamente ficou inviável, né, Pascoal? Ah, mas ele foi muito imprudente, né? Além de imprudente, inconsequente, né? Inconsequente. O adversário não tem nada a ver que o São Paulo está jogando mal. O Everton foi muito bem expulso, uma cena forte. Olha o gol anulado aí do São Paulo, o Nenê recebeu do Diego Souza e fez, mas ele estava impedido. Na linha que você vai traçar nesse lance, ele está um pé na frente. Quando a bola sai. Estava pouca coisa, mas estava à frente, é impedimento, né? Agora o Pochettino chuta forte, o Volpi vai espalmar, ó. Diego Souza cai em dividida na área, mas o Zambrano nada marca. São Paulo eliminado, final 0-0. O problema é o seguinte, São Paulo perdeu o jogo de ida por 2-0. Hoje precisava fazer o mesmo placar para sequer levar para os pênaltis, né? E não chegou nem perto disso, né? É que no primeiro tempo o São Paulo foi muito desesperado desde o começo do jogo para tentar fazer logo de cara o gol. Para já se aliviar, tentar fazer o segundo depois com o tempo passando. Não conseguiu o primeiro, perdeu aquele gol, inclusive na cabeçada do Diego. E aí o time foi se enrolando, se complicando, foi ficando nervoso. Teve vontade, teve garra, teve aplicação. Legal, positivo, pelo menos mostrou isso. Mas continua desarrumado taticamente, com algumas teorias completamente fora de propósito para o time do São Paulo. Precisa melhorar muito o São Paulo. Acho que o Jardine já deu a sua contribuição. O São Paulo precisa de alguma coisa um pouco mais presente, um pouco mais do tamanho do São Paulo. O Pascoal, 180 minutos contra o 13º colocado no Campeonato Argentino, um time de tradição bem modesta, o Tadieres. O São Paulo ser eliminado da forma que foi no primeiro confronto dele nessa Libertadores, na chamada pré-Libertadores, é a segunda fase, né, da Libertadores, mas ainda teria uma terceira fase e depois sim a fase de grupos. Nessa circunstância, é uma vergonha essa eliminação do São Paulo? É uma vergonha. Você pode colocar isso como uma vergonha. Ah, mas também foi desclassificado 2 outras vezes por 2 outros times argentinos, pelo Colón e pelo Defensa e Justiça. Mas era Copa Sul-Americana. Agora não, agora é Libertadores da América. É o sonho do torcedor do São Paulo. O torcedor do São Paulo grita todo jogo na arquibancada. É Libertadores, tricampeão da Libertadores, tricampeão do mundo. Passar essa vergonha, 2-0 lá e não conseguir nenhum golzinho em casa, não dá. Tem coisa que a gente precisa rever. Você falou a respeito da pressão também em cima do Raí. Acho que também ele está pressionado. De repente, se ele insistir na tese de manter o Jardine, ele pode sair junto. E quem seria uma opção para o São Paulo, hein, Pascoal? Você já disse não acreditar na possibilidade do Muricy, que foi, estamos citando o Muricy, porque a torcida ali, nós vimos uma parte da torcida que já gritou durante o jogo, gritou também do lado de fora do Morumbi, mostramos a imagem agora há pouco, e é Muricy, isso uma parte da torcida do São Paulo gritando. O Muricy está aposentado, né? Virou comentarista, disse que não volta mais a ser treinador e você garante que ele não volta. Eu não vejo como o Muricy voltar. Confesso a você que não vejo. Eu conheço bem o Muricy e não vejo o Muricy voltando. Agora, acho que abre uma perspectiva muito grande para o Cuca. O Cuca é uma grande sombra para qualquer treinador que está empregado, especialmente no São Paulo,
onde ele tem realmente um carinho muito grande do torcedor e de parte da direção do São Paulo. Então eu acredito que o Cuca começa a ter as portas abertas para poder voltar ao São Paulo Futebol Clube. Vamos voltar ao vivo pro Morumbi, onde está o repórter André Cavalcante, que está acompanhando do lado de fora. Olha aí, tá na tela para você. Vamos encher tela com a torcida do São Paulo, que está protestando. Uma parte da torcida está do lado de fora do portão principal do Morumbi, gritando palavras de ordem. Vamos ouvir, eu toco a bola para você, André. Pois é, Joseirã, mais uma vez a torcida pedindo mais respeito com a camisa tricolor e atualizando as cobranças desta parte da torcida do São Paulo que se aglomera aqui em frente ao portão principal. Muitas cobranças para cima de 2 jogadores especificamente. O lateral esquerdo Reinaldo e o meia atacante Diego Souza. Pelo tom aqui das cobranças, das palavras de ordem destes torcedores, vai ficar um ambiente bem complicado nos próximos dias, especialmente para esses 2 atletas. E um pouquinho antes também teve um grito de torcida aqui falando que vai ser difícil para os jogadores do São Paulo deixarem o Morumbi na noite desta quarta-feira e durante a madrugada de quarta para quinta-feira. Por isso, exatamente por isso, a Polícia Militar já faz um cordão de isolamento, a tropa de choque já faz um cordão de isolamento aqui na parte interna do portão principal do estádio do Morumbi. Vamos ouvir aqui a torcida do São Paulo mais um pouquinho. Agora eu quero ver para sair do Morumbi, é isso que grita a torcida do São Paulo em frente ao estádio. Daqui do portão principal vamos fazer contato com a zona mista, onde está o repórter Fernando Caetano. Alô, Caetano. Alô, André, voltamos aqui direto do Morumbi. Estamos na zona mista aguardando a saída dos jogadores. Pedi para o cinegrafista Rodrigo Veleda mostrar aqui, ó. Os jogadores vão passar por essa porta que está sendo fechada agora e daqui a pouco vão passar aqui pela zona mista. Vamos ver quem é que vai parar para conversar com os jornalistas. O fato é que está sobrando vaia para todo mundo, para os dirigentes, para os jogadores e também para o técnico André Jardini. Antes do início da partida, a torcida do São Paulo já não gostou da escalação inicial, porque o André Jardini fez a opção pelo William Farias no meio-campo e pela opção do Elinho no ataque. O Elinho já tinha ido mal no clássico contra o Santos e hoje mais uma vez ficou devendo. A torcida queria sim a escalação do Luan, volante que voltou da Seleção Brasileira Sub-20, e a entrada do Antony, que foi um dos atacantes que fez sucesso na Copa São Paulo. Enfim, mas nem o Luan nem o Antony entraram e o São Paulo acaba eliminado. Enfim, muita pressão para cima de todos os dirigentes, do treinador, dos jogadores, e a gente está aqui justamente aguardando daqui a pouco a entrevista coletiva do técnico André Jardini e também a passagem dos jogadores do São Paulo para saber como é que eles vão explicar então essa eliminação, um vexame do São Paulo, né? Porque até agora, na história da Libertadores, apenas 2 clubes brasileiros tinham sido eliminados antes da fase de grupos, o Corinthians e a Chapecoense. Agora o São Paulo também entra nessa lista e, historicamente, né, nos últimos anos, o São Paulo amargando difíceis eliminações para equipes argentinas, na Sul-Americana, para o Colón e também para o Defensa e Justiça, e agora na Libertadores sendo eliminado pelo Tajeres. Daqui a pouco a gente volta com mais repercussão dessa eliminação do São Paulo aqui no estádio do Morumbi. Eu volto com você, Ilan. Legal, Caetano. Vamos botar no ar aí ao vivo. A gente tem imagens da polícia, da tropa de choque da polícia de São Paulo, ó, já posicionada. Isso aí é bem ao lado, bem próximo ao portão principal que a gente mostrou agora há pouco, onde está parte da torcida do São Paulo, algumas centenas de torcedores gritando palavras de ordem, esperando pela saída, que ainda não aconteceu, de jogadores, de dirigentes. Esses policiais estão de frente para os torcedores. Estamos fazendo um movimento de câmera agora, mostrando de onde está descendo esse pelotão de choque da polícia militar, e os torcedores estão gritando lá do lado de fora o seguinte: eu quero ver para sair do Morumbi. Esse é o principal acesso de entrada e de saída do Morumbi, mas há outros acessos, há saídas alternativas, enquanto a gente está mostrando agora novamente, a nossa câmera está chegando para mostrar os torcedores do lado de fora. Tem bastante gente, né, Pascoal? Sair com essa turma aí não vai dar não, né? Não, tem mais, eu sou capaz de dizer para você que já tem mais de 500 torcedores aí. Do jeito que está cheio, e a Praça Roberto Gomes Pedrosa também já está sendo invadida ali pelos torcedores. Tem muita gente, tem gente subindo ali para Giovanni Gronk, e aí é perigoso, vai ser olha difícil. Olha aí, Pascoal, Raí pede para sair, vamos ouvir. Raí pede para sair, Raí
É isso aí, o torcedor, ou essa parte da torcida do São Paulo, talvez seja bastante representativa de um sentimento nesse momento de bastante gente, né? Que compõe a torcida do São Paulo, pedindo a saída do dirigente. Que mais estão gritando aí? O pessoal não tá muito feliz não, viu, Pascoal? Põe na tela pra gente aí a enquete que estamos fazendo no Central Fox. Vai lá e vota sobre os responsáveis pela eliminação do São Paulo. A gente quer saber quem é o grande responsável pela eliminação precoce do Tricolor na Libertadores. Já temos ali quase 1.000 votos. A enquete começou ainda agora. Por enquanto tá dando Raí e diretoria, em sintonia com esses gritos que a gente viu agora há pouco da torcida do São Paulo, 39%. Em segundo lugar tá dando treinador, 21%, que é o André Jardine. Presidente, o Leco tá com 20%, o elenco 20%. Para você, quem é? Você votaria em quem ali, hein, Pascoal? Eu votaria numa divisão entre... Só pode um voto, Pascoal. Diretoria e treinador. Mas se eu fosse capaz de... Só um voto, você quer? Eu votaria diretamente no treinador. Porque elenco tem, o time não joga. E quando o time não joga, a culpa é do técnico. É isso aí. Daqui a pouco vamos mostrar também como é que foi a vitória do Vasco no Maracanã. Vasco é finalista da Taça Guanabara, é o primeiro finalista. Põe na tela pra gente a torcida do São Paulo novamente, que tá ali do lado de fora do Morumbi, esperando pela saída. Você falava sobre as saídas alternativas do Morumbi. Tem por onde sair sem ser nesse portão principal, né, Pascoal? Existem pelo menos 2 saídas laterais, né, do estacionamento ali das autoridades, ou então do estacionamento dos camarotes. Então, tanto você olhando dessa cama, tanto pela direita, subindo em direção às numeradas, e pela esquerda, em direção aos camarotes, você tem a possibilidade de saída com os veículos por ali. Então, se o jogador foi com o carro dele, ele pode sair por lá, o torcedor nem vai ver. Aí é a entrada do ônibus, é a entrada oficial, onde os ônibus, a polícia, você vê ali um carro de transporte de tropa da polícia de choque, está posicionado ali também, o pelotão de tropa de choque ali. Daqui a pouco fica mais tenso, aí a polícia vai lá e resolve, o pessoal vai para casa rápido. Isso aí começa assim, daqui a pouco o pessoal perde a mão, perde a paciência e não consegue controlar. Então, é direito do torcedor protestar, né? Pedir saída de treinador, saída de dirigente, mas para por aí, né? Violência não dá. Não é direito, o torcedor não tem direito a quebrar nada, não tem direito a agredir ninguém, né? Então, quando já parte para agressão, já parte para depredar o patrimônio do São Paulo Futebol Clube, aí é a ação da Polícia Militar. Mas tem muita gente lá, tem muita gente aí. Olha a dificuldade do ônibus de fazer o contorno ali na Praça Roberto Gomes Pedrosa. Desse jeito aí não vai sair jogador, não vai sair ônibus, não vai sair dirigente, não vai sair carro de ninguém. Isso é fato, né? Enquanto tiver essa galera do lado de fora aí, enquanto a multidão não for dispersada, é até uma questão de segurança e até prudente que ninguém saia por aí. Pascoal, será que vai aparecer o André Jardine para dar entrevista coletiva ou nem vai ter coletiva? Você aposta em quê? Qual é o teu feeling? Jardine sai ainda agora, depois do jogo? Ou ele vai ser mantido? Eu não acredito que ele seja mantido, mas também não acho que ele saia imediatamente. O pessoal não está feliz não, o pessoal está fazendo protesto, tudo que pode, gritando palavras de ordem, gritando palavras de baixo calão. Não tem ninguém satisfeito, né? A torcida do São Paulo, depois de acompanhar esse 0-0 em casa com o Tajeres, tá querendo a cabeça de alguém, né? Do treinador, do Raí. O presidente, já pediu o presidente para sair. Põe o resultado parcial da enquete na tela aí pra gente ver. Tá entrando um carro da polícia de choque ali, da tropa de choque da polícia de São Paulo. Põe na tela pra gente ver como é que tá o resultado, por enquanto, dos culpados, né? Como tá votando a torcida do São Paulo, já passou para quase 1.700 votos. Tá votando bem o pessoal, vai lá no @CentralFoxBR, deixa o seu voto. A gente ter base aqui, saber qual é o sentimento da torcida do São Paulo. Cresceu o descontentamento com o Leco lá. Para 38% da torcida do São Paulo e de quem tá votando, Raí e a diretoria são os culpados. O Leco ganhou 2 pontos percentuais, agora tem 22%. Tá ali no bolo do primeiro colocado, que tá dentro da diretoria, o Leco também. O treinador agora ficou em terceiro, que é o André Jardine, e o elenco tá até sendo perdoado, vamos colocar assim entre aspas, pela torcida. Põe na tela pra gente novamente lá o clima da torcida do São Paulo, do lado de fora do portão. Há um clima de tensão, né? Você vê que tem gente ali talvez tentando organizar, colocar um pouquinho de distância. A gente vê alguns dirigentes, talvez de torcida do São Paulo, pedindo para se afastarem do portão. Aquele que tem uma toalha amarrada na cabeça é o presidente da torcida independente, o Negão. Então ele tá lá, passando as orientações, é ele que tá tirando os torcedores que ficam mais afoitos, se aproximam do alambrado, ele pede pro pessoal se afastar. E ele tá lá.
A impressão que dá, Pascoal, é que há uma certa tentativa de não criar um tumulto aí incontrolável, senão a polícia vai chegar, né, com bomba de efeito moral, vai botar todo mundo para correr e eles vão perder, vamos colocar assim, o direito ao protesto. Então, a gente vê que os torcedores não estão forçando o portão, não estão fazendo nada que não poderiam fazer nesse momento, estão só gritando palavras de ordem. Tanto que o segurança de São Paulo abriu o portão para a entrada da viatura da Polícia Militar e ninguém invadiu, né? Ninguém invadiu, exatamente por isso. Por enquanto é um protesto até aceitável, um protesto duro, né? Com palavras duras, exigindo saída de um, exigindo saída de outro, xingando até jogadores. Mas como disse o Hernanes na saída de campo, eles têm direito à torcida. O descontentamento é geral, né, Ilan? A gente não tem como dizer outra coisa, porque o São Paulo não tem mostrado rendimento, não tem mostrado o empenho que a gente esperava no time do São Paulo. Além do rendimento, não tem demonstrado uma qualidade que eu vejo nesse elenco do São Paulo, que não consigo ver traduzido em futebol dentro de campo. A gente não vê isso no time do São Paulo. Hoje viu garra, aplicação, vontade, mas não viu ainda a bola, o futebol. Olha o caco de vidro aí, garrafas que foram arremessadas, aí já começa a ficar um negócio errado, né? Tacaram garrafas de vidro para dentro ali da área do estacionamento, do acesso ao estacionamento do Morumbi, e aí já vira uma situação de risco. Tá vendo aí latas arremessadas, também garrafas já partidas em cacos de vidro aí no chão, na entrada do estacionamento do Morumbi. Portanto, isso aconteceu alguns minutos atrás, na hora em que o André Cavalcante estava mostrando aquelas primeiras imagens do protesto. Agora, aparentemente, a situação está um pouco mais controlada, embora essa multidão, né, já ali pelo menos uns 500 torcedores do lado de fora, não esteja arredando o pé da saída principal, do acesso principal ao estádio do Morumbi. Ô Pascoal, o São Paulo jogou pouco, como você disse, menos do que poderia nos dois jogos, mas houve uma forma de subestimar também o adversário. O São Paulo subestimou, nós todos subestimamos o Tajeres ou não? Não, eu acho que o São Paulo não subestimou o adversário. O São Paulo foi surpreendido por um time muito bem organizado, um time que teve capacidade de reação no primeiro jogo, especialmente na etapa complementar, quando conseguiu a marcação dos 2 gols. E é bom lembrar que o São Paulo, em quase todos os jogos que participou nesses últimos tempos, tanto de Libertadores como de outras competições internacionais, o time do São Paulo tem jogadores expulsos. Na primeira partida, teve um jogador expulso. Hoje teve outro jogador expulso. Então, é difícil. O São Paulo, todo jogo termina com 10, porque os jogadores ficam nervosos, irritados e acabam se perdendo em campo. E mais uma vez o São Paulo terminou o jogo com 10, sendo prejudicado nesse sentido. Agora, faltou futebol, faltou organização, faltou bola. Não faltou vontade, não faltou. O que faltou foi bola, faltou organização tática, posicionamento. O São Paulo jogou num 4-4-2, ou num 4-2-4. Jogou com 2 volantes, sendo que o Hernanes era o homem de saída e o William o homem de marcação, e com 4 homens na frente, sendo que 2 centroavantes, né? O Diego Souza e o Pablo, com o Elinho e o Everton, 2 jogadores abertos pelas laterais. Agora, a torcida tem razão de reclamar de alguns jogadores. O Bruno Pérez está jogando muito abaixo do que ele pode. Salvaram a pele do Arboleda, hoje foi aplaudido, né? O Arboleda, até porque não jogou mal, jogou bem. Agora, o Reinaldo não está jogando bem. Não é que ele não está jogando bem. Um ano passado ele jogou muito bem. Olha o semblante do torcedor, a irritação dele ali. Olha o semblante dele. Vê se ele está contente com o São Paulo. É isso aí. O São Paulo não fez um gol no 13º colocado do Campeonato Argentino. 2-0 para o Tajeres lá na Argentina. 0-0 hoje no Morumbi. Aliás, fez um gol que foi anulado. Dá uma olhadinha no gol que fez o São Paulo essa noite. Vamos saber se foi bem ou mal anulado. Vou mostrar aqui a análise tática, análise em detalhe desse gol. Olha aí, ô Pascoal. A bola foi tocada pelo Diego Souza pro Nenê. Ele recebe ali na frente. Chuta, o goleiro ainda toca na bola. A bandeira ela já estava levantada. E aí, ó. Tá ou não tá? Olha ali o Nenê no alto do vídeo. Ó o pé da chuteira da meia azul. Você vê ali a sombra do pé da meia azul e o Nenê. Tem um jogador atrás ali do outro São Paulino, do time do Tajeres, tá vendo, ó? Então, na minha visão, o Nenê está um pouco à frente. Também acho. Um pouco à frente. Era para marcar o impedimento.